Olá, meus caros ouvintes. Tudo bem? Sentiram saudades? Vocês devem estar se perguntando aí. Pô, cadê o Identidade Solitária? Sumiu do mapa, desapareceu, não faz mais podcasts, ele esqueceu o projeto. Não, meus caros. Aqui estou eu. Irei começar aqui o podcast já dando uma dica inicial, né? Sempre que você sentir que o que você fala não está tão completo, e quando você sentir que eu quero abordar esse assunto, mas não está conseguindo, é porque, meus caros, falta-lhes um ponto essencial: conhecimento. Eu acredito que muitos que iniciam projetos como podcasts, e perfis no Instagram, perfis em Facebook, perfis em Twitter, canais no YouTube e assim vai. E na maioria das vezes eles vão ter sim eles vão ter sim como eu poderia dizer, um sentimento bom, vão ter sim uma intenção boa. Mas, meus caros, não vale somente a intenção. Não vale somente a intenção. Vale também saber o que você vai falar. Não adianta nada você ligar uma câmera, ficar em frente a esta câmera, e o que você fala, quando você vai ouvir, ver, vai assistir, pede para outro assistir, aquilo não tem uma função nenhuma de ajudar a vida daquela pessoa, e não tem função nenhuma de mudar a sociedade, não tem função nenhuma de não sei qual o objetivo, entretenimento. E você começa a perceber que esse tipo de conteúdo não traz não o resultado de ter público, é porque em si mesmo, você consegue ver esse conteúdo e ver que ele não está exercendo a função que eu gostaria que estivesse exercendo. Primeiro ponto, se tu tá fazendo isso por dinheiro, cara, tu começa a ver. Então, primeiro, uma coisa simples. Isso não tá me gerando dinheiro. Onde que eu tô errando? Onde que falta aprimoramento? Então, meus caros, quando você sentir isso, quando você perguntar a pessoa sentir isso, etc., dê uma pausa. Pare. Pare. Ok, parei. Ok, gente, já é solitário. Parei. E agora? Dou um tempo para as coisas esfriarem e começar de novo? Não. Você dá uma parada. Alguns dias, talvez você precise reiniciar o projeto. E aí, com essa sua parada, o que você faz? Aprimoramento, meus caros. Aprimoramento. O que significa aprimoramento? Investir em educação, em conhecimento. Compre um curso, pague mensalidade de uma plataforma fechada, um curso fechado. A gente tem aqui a plataforma do Vitinho. Quem não conhece o Vitinho, dá uma procurada depois. Eu não lembro o nome do perfil dele, de cabeça eu não lembro. Eu vou estar deixando a recomendação lá no Instagram. No Instagram. Vou estar deixando lá no Instagram pra vocês o perfil dele. Eu sigo ele, então vocês vão na aba das pessoas que eu sigo. Que eu sigo não, que nosso projeto segue. E vocês conseguem estar achando o perfil do Vitor. Não só o Vitor, tem um casal de Benflix, que é então Lucas Maia Maciel e a nossa querida Vitória. Eles são casados já agora no civil. E eles abordam diversos temas. Então é uma plataforma fechada dentro do Instagram. A plataforma do Vitor é fechada dentro do uma plataforma fechada, porque de cabeça eu não lembro todos os nomes, né? E vocês devem estar imaginando qual é, que é onde tem vários cursos, etc.
Lembrei o nome, meus caros, é na Hotmart. Temos também o Manduflix, que é da nossa querida Amanda. Então, no perfil dela coloca Mandu. E esse perfil dela, as inscrições já estão já há muito tempo encerradas. E ela trabalhou com um número limitado, né? Número limitado. Então, tem que ficar atento da próxima vez que ela for abrir inscrições para fazer parte da plataforma, da comunidade dela. Temos então curso de aprimoramento mais para o seu desenvolvimento digital, marketing digital. Então nós vamos ter o que? Um novo mercado, certo? Para um conhecimento mais teorético, filosófico, vamos ter o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Vamos ter então o Guerrilha Way do Dr. Ítalo Marcilli. Vamos ter então a comunidade fechada do ICLS, e onde tem o professor Gugu, filho do professor Olavo, entre outros. Instituto. Temos então. Agora de cabeça lembrar todos os cursos é complicado, meus caros. É complicado demais. Instituto Hugo de São Vito. Certo. Então, entendendo isso, meus caros, essa primeira dica do podcast. O podcast não vai ser um podcast de dicas, mas apenas essa é a minha justificativa por eu ter sumido, certo? Eu precisava engolir um pouco mais de conteúdo, ler mais, ajustar algumas coisas, ajustar uns ordenamentos internos. Então, lidei com algumas coisas durante esse tempo fora, naturalmente. Lidei com algumas coisas. Participei durante esse tempo fora de um podcast com o Ego Todd Podcast. Depois colocarei também para os senhores terem acesso ao episódio. Está disponível tanto no YouTube como no Spotify. Gostaria também de dar a notícia que nós estamos também presentes no Google Podcast. Certo? Se não me engano é Google Podcast. Vocês podem estar dando uma olhada lá também. Ok, meus caros? Certo, então diga aí, anime, o que você veio falar aqui depois dessa sumida? Vim falar, senhores, da virtude da pobreza juntamente da vida intelectual. Isso é importante. Frise nisso, foque nisso. A virtude da pobreza e a vida intelectual, que um tem a ver com o outro. Então vamos lá. Para a gente entender como fazer essa ligação entre a vida intelectual e a virtude da pobreza, precisamos entender primeiro o que seria essa virtude da pobreza. A pobreza, em sentido católico, ela vai significar então o viver com sobriedade. Peço perdão, meus caros, que está ventando bastante aqui. Irei apenas trocar de lugar para que continuemos a linha de raciocínio. Poder do corte. Vamos lá. Então, no sentido católico, viver na pobreza significa viver com sobriedade. Então, pobreza, viver com sobriedade. E este viver com sobriedade vai ser, então, o contrário da opulência. Vai ser contra a opulência. Certo? Então, entendam. Vai ser contra a opulência. O que pode ser a opulência? Imaginemos o acúmulo exacerbado, exagerado de bens, que no fim não vão ter função alguma, senão o acúmulo de bens. E entendam, não podemos desejar as coisas. Presta atenção, essas frases que eu deixei bem anotado no caderno que eu estou utilizando aqui como base aqui para este podcast, são frases que nos fazem refletir, certo? Nos refletir, e para o melhor entendimento da virtude da pobreza, a gente consiga, então, interligar a virtude da pobreza e a vida intelectual. Não podemos desejar as coisas que estão acima
do nosso estado, capacidade, estado social. Ou seja, um conselho de São Francisco, em que a gente tem que interligar aqui ser rico. Não necessariamente precisa ser rico para melhorar de vida. Ou seja, sua missão aqui, meu caro, não é enriquecer. Entenda, não é enriquecer. Ah, mas, Academia, você tá dizendo isso porque você não é rico, não sei. Não, presta atenção. Finge que tu tá olhando comigo, cara. Eu tô conversando contigo. A tua missão aqui não é enriquecer, acumular bens. Não é isso. Aquelas frases de que o dinheiro não é o fim, mas é um meio, entende? Não é o fim, é um meio. Ou seja, é um meio para o fim. O teu dinheiro, ele não vai servir como um fim. A tua finalidade na vida é ser rico. Cara, eu te garanto, a tua história vai ser uma merda. Sabe por quê? Porque tu vai fazer tudo por dinheiro. E depois, meu cara, quando alguém for ler a tua biografia, o cara vai achar uma tristeza sem fim. E utilizará a tua história apenas como uma história que foi muito mal desenvolvida. Então se tu tá nesse podcast aqui, é porque tu subentende-se que você escutou os outros dois. Se tu não escutou, cara, vai lá e escuta os outros dois. Certo? Entenda que a sua vida biográfica não se baseia em só ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Não. Você ganha dinheiro, pode comprar mais livros, estar mais perto da sabedoria. Você pode ganhar mais dinheiro, libertar mais gente do sofrimento. Você pode ganhar mais dinheiro, criar coisas mais belas, buscar mais a beleza. Perceba, aqui já tem uma diferença enorme. Vamos lá. Não precisa ser rico para melhorar de vida. Vamos entender aqui o conceito. Pobreza é diferente, totalmente diferente, contrária à miséria. Ou seja, a pobreza ela é uma virtude, então ela vem de Deus. A miséria não é uma virtude, ela vem do diabo, vem do demônio. O demônio se satisfaz com a miséria humana. O demônio se satisfaz com a miséria material e espiritual. Deus, não. Entende? Você não precisa necessariamente desejar ser rico para ajudar o outro. Não. Porque no fundo, meu cara, nos tempos de hoje, é muito fácil um desejo nobre se tornar em um pecado grave. É muito fácil você dizer que quer ficar rico para ajudar o outro. Quando você fica rico, você nem sequer pensa no outro. Tudo que você queria mesmo, no fundo, era só dinheiro. Não era ajudar o outro coisa nenhuma. Então, você pode ajudar o outro com o pouco que você tem. Com pouco. Porque com o pouco que você tem, você ainda ajuda o outro. Isto sim é ser nobre. Isto sim é abrir mão de alguns lanches durante o dia. É abrir mão durante alguns lanches durante a semana. Se você vai à escola, por exemplo. Sei que estamos em uma situação difícil. Mas tu vai à escola e tu lancha 2 vezes no dia. Vamos supor que você estuda o dia todo. Você lancha 2 vezes no dia. Vamos supor que a sua merendazinha custe R$6 cada. Você gasta R$12 por dia de merenda. Fazendo uma conta simples, 12 vezes 5, 60. Confiram aí o resultado, por favor. E aí, quando você vai perceber, se você retirar ali 2 dias, ou
se você tirar um dia, você já tem R$ 12. 2 dias você tem 24. Se tu tira um lanche, tu tem R$ 6. Aí tu tira um lanche todo dia, você fazer as continhas. Veja aí. Que maravilha. R$ 30 no final da semana. Se você tirar um lanche do dia. R$ 30. E aí, desses R$ 30, você pode comprar alguma coisa para um mendigo. Pode estar comprando ali comida para ele, para doar para ele. Ou todo dia você passa na frente de um mendigo, você entrega R$ 6 a ele todos os dias. Aqui, meu caro, para ajudar tu e tua família. Entende? Isto, uma coisa. Você só tinha R$ 12 durante o seu dia. Seu pai e sua mãe lhe deu R$ 12 durante esse dia. Pra você lanchar. Você vai lá e lancha com R$ 6. E os outros 6 você guarda. Você só tinha R$ 12. Mesma coisa são os pobres. Você pode prestar atenção que o pobre, aquele que doa as coisas para outros pobres, ele não tem quase nada. Às vezes ele compra uma blusa nova, aí ele vai lá e pega algumas blusas e doa. Então é no pouco que você pode ajudar, assim como também no muito. Então vamos lá. Viver a pobreza na prática. Como seria esse viver a pobreza na prática? Entende? Você já deve ter visto aqueles casos de comprar um móvel. Vamos supor que seus avós compraram um móvel quando seus pais eram crianças e ainda assim eles têm esse móvel. Então, comprar um móvel que dure anos, seja resistente. Não comprar um móvel porque você quer aparecer. É um móvel seu, o dinheiro é seu. Só que quando chega no outro ano, você compra um móvel tão vagabundo, mais bonito. Quando chega no outro ano, o móvel já tá quebrado, aí você vai lá e compra outro. No outro ano, tá chegando o Natal, ou tá comprando uma estante nova. Você vai lá e compra outra estante. Mesma coisa é um carro. Seu carro tá novinho, mas só porque trocou de ano, vou comprar outro carro. Você vai lá e compra outro carro. Seu celular tá novinho, tá com todas as funcionalidades tranquilas. Sou jovem como você, meu caro. Eu entendo perfeitamente o porquê de diversos motivos que nos façam trocar de celular. E o celular ele vai perdendo, então, com o tempo, a velocidade de reprodução. Performance. Quando o celular começa a perder performance, começa a ficar um pouco lento e etc. E sim, você tem que trocar, mas quando você compra um celular novo, em 6 meses você quer comprar outro celular e compra, aí nós temos um problema aqui. A não ser que seu celular tenha quebrado por desleixo seu, desordem sua. Um celular em 6 meses, se você comprar um iPhone 10 e você já queria comprar outro iPhone, temos um pequeno problema aqui. Por quais motivos reais você quer comprar um celular? E já vamos entrar mais um pouco aqui sobre esse espírito moderno. Antigamente, ainda hoje existe algumas famílias que ainda prezam isso, reservam isso. Eles separavam uma roupa ou uma ou duas roupas que sempre iam à missa. Não, essas roupas são roupas de missa. Essas roupas aqui são roupas para ocasiões festivas, etc. Estas roupas aqui são para ficar em casa. Estas roupas aqui são os uniformes para ir à escola. Entenderam? Tranquilo. Isso tudo não dá milhões de peças de roupa. E o que acontece hoje? Principalmente com mulheres. Homens também, mas não tanto. Está se tornando um pouco corriqueiro. Tá começando a ficar mais comum agora. Com os homens. Mas isso não era de comum dos homens. Era mais comum das mulheres.
Questão da roupa. Eu não vou usar esse vestido porque eu usei ele semana passada. Não vou usar esse vestido porque eu usei ele mês passado. Não vou usar essa blusa aqui porque já me viram 3 vezes usando essa blusa. E aí eu vou dar uma renovada. Esse espírito de que o que os outros vão pensar de mim. Isso é muito quarta camada. Isso é muito quarta camada, meus caros. Mas fora isso, isto é de uma besteira sem fim. Que os outros vão pensar de mim. Não posso repetir essa roupa. E aí você usa a roupa uma vez, aí não quer mais usá-la e compra outra. Aí usa uma vez e não quer mais usá-la e compra outra. E seu guarda-roupa fica cheio de roupas que você não quer usar. E no fim, se perguntarem se você quer doar alguma coisa, você diz que não, porque não quer doar. Simplesmente pelo fato que não quer doar. Se torna mesquinho. E quando você tem coisas simples, isso combate a opulência. Aquilo que nós falamos no início. E tendo então a virtude da pobreza católica, conseguimos ter caridade. Porque com simplicidade, meus caros, com simplicidade, o serviço, estarmos submissos à vontade de Deus, isto tudo nos permite ter caridade para com o próximo. Porque, perceba, quando você for comprar uma roupa nova, você vai ver aquelas roupas que você não quer usar mais, você vai lá e doa. Você vai comprar um sapato novo e aquele seu você não quer mais usar, você compra esse sapato novo, ele não tá totalmente desgastado, você vai lá e doa o sapato para alguém que precisa, que não tenha sapato. Você usou o vestido e aí passou-se algum tempinho, aí você pega e compra outro vestido, então você doou o anterior. Percebem isto? Então, nos permite ter mais caridade. O espírito de novidade gera gastos imensos e desnecessários. Perceba, para que você quer 10 pares de sapatos? Para que você quer 10 pares de sapatos? Para quê? Supor que você joga basquete. Você tem uma basqueteira. Você tem um tênis para correr. Você tem um sapato para ir à missa, um sapato social. Você tem um sapato para ir para a escola. Você tem um par de sapato para então ir para outros festejos mundanos. Você vê que os festejos mundanos seculares. Pronto, fica um nome menos pecaminoso. Aqui nós contamos em torno de 6 pares, 5 a 6 pares. Alguns vão usar só 4 pares. Pronto, ok. E aí você começa a comprar um monte de basqueteira, um monte de sapato social e um monte de sapato secular. E assim vai, para assuntos seculares. E assim vai. Quando você vê, você tem 15 pares de sapatos e você só usa 5. O que aconteceu com os outros 10, meu caro? O que vai acontecer com os outros 10? Aqui, então você doa. Se os sapatos não estiverem rasgados, não estiverem, então, triturados, você os doa. E também você não vai doar a porcaria, né? Esse espírito, então, de novidade gerado no mundo moderno gera avareza, querer todas as coisas. E gera também desprezo, desespero, perdoe-me. Desespero. Desespero em adquirir tudo. Eis aí o status do homem moderno. O homem moderno ele detém então avareza e detém desespero. Avareza e desespero. Avareza que, meus caros, ele vai começar a sentir inveja dos outros terem as coisas e vão querer também as coisas. Ele vai querer então tudo. Nem que não sirva para nada, ele vai querer. Desespero, meus caros, porque ele vai ser invejoso. Como ele vai ser invejoso, ter inveja dos outros, então ele vai ter desespero em adquirir tudo. Novamente, nem que sirva para absolutamente nada. Então,
O espírito de desordem não vem de Deus. Em todos esses pontos que vamos citando aqui, interlie-os à vida intelectual. Vamos fazer isso já já. O espírito de desordem não é de Deus. Casas arrumadas, coisas quebradas principalmente porque gera falta de caridade. Se você deixa uma janela quebrada e você não a troca, alguém pode se machucar. É falta de caridade sua não consertar aquela janela presente na sua casa. É um exemplo. Então, você não precisa sair radicalizando. Perceba, existe uma diferença entre pobreza e miséria. Não dá pra dizer que toda pessoa que é pobre ou miserável, eles detêm amor a Deus. Pode ser que não. Nem que uma pessoa rica não detenha. Não seja radical. Certo? Você precisa ter, então, cuidado com todas as coisas. Cuidado com todas as coisas. A pobreza, meus caros, tem que, então, abranger o corpo e a alma. Então, o homem vai ter, então, a potência intelectual e a potência volitiva da vontade. Então, a gente tem que colocar um pouco de pobreza em cada uma, sem esticar demasiadamente a pobreza. Então, sem exageros, sem radicalismos. Então, um homem curioso é miserável. Vocês façam isso interligando junto com a vida intelectual do Padre Sextilanges, a obra de Padre Sextilanges. Homem curioso, meus caros, ele quer aprender tudo e no final não aprende nada. Nada. Para um intelectual, é ideal saber poucas coisas com profundidade. Pode ser que ele saiba uma coisa, mas que ele saiba esta coisa com profundidade. As outras coisas ele saiba superficialmente porque são necessárias para o incremento daquela coisa. O incremento daquela coisa. Ajudar que ele consiga explicar aquilo. Então, para o intelectual é ideal saber poucas coisas com profundidade do que saber muitas coisas com superficialidade. O curioso procura tudo, quer estudar tudo e no final não estuda nada. Um homem imoral é miserável. Percebam, um homem curioso bate contra a potência intelectual. Um homem imoral bate contra a potência volitiva da vontade. Um homem moral é miserável. Percebam, se a inteligência não conhece verdades, tampouco as vontades conhecerão. Se a verdade não, se a sua inteligência então não conhece princípios, tampouco suas vontades rodearão estes princípios, porque a sua vontade também não os conhece. Falta-te ordenamento na inteligência para que tenha, então, um pouco de ordenamento em suas vontades. Um pouco não, senhores. Ordenamento em suas vontades. Então, o que seria pobreza de corpo? Uma criança deve se vestir como criança, um rapaz solteiro como um rapaz solteiro, padre como padre, casado como casado, casada como casada. Então, o que acontece? E aqui, após isso, entraremos num último tópico, porque senão esticaremos demais. Daqui, vamos ir para falar mais sobre a vida intelectual. Que diz então essa pobreza de corpo, pobreza do corpo? Criança deve se vestir como criança. Mas, caras, aqui temos algumas observações. Antigamente as crianças se vestiam como seus pais se vestiam. Isso não há problema algum. Claro, as suas adaptações, suas vestimentas. Desde criança ensiná-los a ter modéstia. Rapaz solteiro como rapaz solteiro. O rapaz solteiro geralmente ele tem uma vestimenta diferente de um homem casado. Um homem casado se preocupa bastante em demonstrar que é um homem casado. Um homem casado tem um detalhe da aliança. Um homem casado tem um detalhe da barba. Um homem casado vai ter o detalhe, então, de que tipo de
terno ele vai usar, que tipo de blusa social ele vai usar. Se não usa blusa social, não usa terno, o homem casado vai se preocupar em não vestir roupas juvenis atuais. Ele vai vestir roupas de homem. Ele vai vestir então uma calça jeans mais solta. Ele vai vestir então uma blusa gola polo, por exemplo. Então há essas diferenças. E o que há hoje em dia? Uma miséria. Mulheres casadas se vestem como mulheres solteiras. Perceba, as mulheres solteiras hoje em dia se vestem muito mal, lógico. Isso não há dúvidas. Isso é visivelmente. Isso é visível. Visivelmente notável, né? Totalmente. Qualquer pessoa na rua consegue notar isso. Mas a mulher casada, ela deve ter um respeito pelo próprio corpo. Porque ela é casada. Então, hoje em dia você encontra uma mulher casada vestindo como uma moça. Senhoras, anciãs, vestidas como moças. Há uma miséria no vestir. Entende? Então, esse espírito de igualdade, em qual uma mulher casada é igual a uma mulher solteira, que é igual a uma anciã, um homem casado é igual a um jovem, que é igual a uma criança. Esse espírito de igualdade faz com que se perca as características de cada estado: infância, adolescência, vida adulta e cada sexo, homem e mulher. Porque não diferenciam mais isto, não diferenciam mais as vestimentas. Adolescentes se vestem como crianças, crianças querem se vestir como adolescentes, adultos querem se vestir como adolescentes e crianças. E o que ocorre? Homens que querem se vestir assim, não há dúvidas que estão ali em sua quarta ou quinta camada, que estão presos em uma vida sem sentido. Por quê? Eles querem então agradar o mundo, agradar os outros. Está então de acordo com as opiniões mundanas. Isto não ocorre, senhores. Não ocorre para alguém que tem uma personalidade construída e mais forte. Então vamos lá. Desapego dos bens. Então existem dois tipos de apegos: apegos lícitos e apegos ilícitos. Mas vamos dar aqui um exemplo prático. Um brinquedo recebido da avó tem um carinho especial. É sua avó, meu caro. Você recebeu um presente dela quando era criança. Então, ele tem um carinho especial. Depois de um tempo, devemos doar para alguém que precise. Aí você pergunta, como assim, Ademir? Mas ele não era especial? Sim, meu caro, ele é ainda especial. Mas perceba, você chegou aos seus 12 anos. Você recebeu o seu presente com 9. Você não brinca mais de brinquedos. Você não brinca mais. Aquele brinquedo foi esquecido, guardado. Alguma criança deve estar precisando do brinquedo, meu caro. Então, às vezes, a sua tristeza será a felicidade de outrem. Será a felicidade de outra pessoa. Então, devemos ensinar essas crianças, sabe? Devemos ensinar isso. Por quê? Porque aqui a gente aprende a primeira lição. De que a nossa tristeza fará uma outra pessoa feliz. E isso vai preparando a nossa alma. Pois como a gente vai perder ao longo da vida muitas coisas mais que um brinquedo. Então isto prepara a nossa alma para percas maiores. Então, só que a nossa perca talvez será a alegria de uma criança, se for a perca de um ente querido, talvez a alegria de Nosso Senhor, que o receberá no céu. Ou também a tristeza de Nosso Senhor, aquela alma foi para o inferno. Bom, e aqui é aquele outro detalhe, a gente não doa coisas inutilizáveis, coisas rasgadas, tênis que estão tudo rasgado, e enfim, não doamos isso, meu cara. Pense, se você fosse uma pessoa que estivesse necessitando, você gostaria de receber algo assim? Algo totalmente inútil? Foi doado por você porque você apenas é o lixo da sociedade. Não, meu cara, por favor, mandere. Então vamos aqui interligar aqui alguns pontos
disso com a vida intelectual. Foram dados aqui vários pontos, meus caros. Vários. Vamos falar sobre... Não precisa ser rico para melhorar de vida. Não precisa ser rico para ser intelectual, meu cara. Ah, mas onde eu vou arrumar tanto dinheiro para comprar livros? Eu lhe desafio fazer uma lista de livros que sejam completos em si, obrigatórios, então não descartáveis. Porque perceba, você não precisa de muitos livros para estudar. Você pode pegar um Hamlet de Shakespeare, e se você só tiver ele, passar a vida toda lendo e relendo ele, e retirando e reaprendendo tudo que há naquela obra de Shakespeare. Percebe? Nosso querido Padre Sextilanges, ele vai falar sobre isso. Aquele que tem tudo contra si, este deve se esforçar mais. Então, meu cara, se você não tem dinheiro para comprar livros, esforça-te mais. Arrume um trabalho logo. Guarde o dinheiro que você usa num lanche. Vá guardando e aí você compra um livro. E aí faça isso de novo, de novo, de novo. E você vai comprando livro aos poucos. Enquanto não compra outros, vai lendo e relendo o que você já tem. Vá numa biblioteca pública e assim vai, meu caro. Não coloque para ti desafios, coloque para ti soluções. Viver a pobreza na prática. Um intelectual, ele deve ser uma pessoa simples. Uma pessoa simples. Então, não necessariamente ele vai preferir comprar todas as coisas mais caras. Comprará as coisas úteis e as coisas duradouras. E se preocupará em se aproximar mais da verdade, da sabedoria. Entende? Este é o papel do intelectual. E não se preocupará tanto assim com coisas materiais. Então, para o intelectual, viver a pobreza é mais do que essencial. É necessário. Espírito de novidade, a curiosidade, essas coisas devem estar fora do alcance do intelectual. O intelectual não deve estar preocupado em trocar de celular toda semana, todo mês, todo semestre, não. O intelectual deve estar preocupado em que esse celular ainda está funcionando, dá para assistir alguma aula nele, dá para ler algum PDF nele, dá para mandar mensagem para alguém, dá para ligar para alguém, então ele já cumpriu as funções que eu quero que ele cumpra, porque o intelectual não veio aqui para ficar neste plano material, não, ele veio aqui para entender as coisas que está acima deste plano material. Percebe? Ele entende o plano material, mas ele vai em busca do plano imaterial. O intelectual não pode ser imoral, no sentido próprio da palavra. O intelectual não pode ser alguém que vive sem princípios, senão ele não é um intelectual. Ele deve ter princípios, um ordenamento interior, e ele deve ter então o conjunto de regras a quais ele segue, um conjunto de princípios, não um conjunto de regras, questão de uma fórmula preparada para viver, mas ele tem um conjunto de regras a quais ele segue para que ele consiga então orientar-se em muitas de suas decisões em sua vida. Então o intelectual não pode ser uma pessoa imoral, sem conduta nenhuma, sem nenhum princípio algum. O intelectual ele não pode ter pobreza do corpo, ele deve saber se vestir e se portar. O intelectual então ele tem que ter esse desapego dos bens, porque quando ele morrer, meu caro, não levará nada. Quando nós morrermos, não levaremos nada. Entende? Isso não vale para o intelectual, vale para nós também, mas eu estou apenas elencando aqui alguns pontos que se juntam à vida intelectual. Por isso, quando eu estava estudando este assunto, eu elenquei muito bem. Eu comecei, isso se encaixa perfeitamente na vida intelectual. O intelectual deve ser uma pessoa que tenha a virtude da pobreza.
E se não tem, deve ser então algo que ele deva almejar e pedir ao nosso Senhor. Então, desapego dos bens, até os livros os quais ele estuda, ele deve estar desapegado a eles. E se há algum livro em sua estante a qual ele possa doar, que assim seja, que ele doe alguma coisa e ajude o seu próximo a ter mais conhecimento, para que assim o seu próximo consiga também ajudar outra pessoa e fazer com que essa outra pessoa ajude outra pessoa e assim vai. Esse podcast foi isso, meus caros. Prometo trazer podcasts mais longos, pois falarei mais sobre o mundo moderno. Então esses podcasts serão sequenciais, podem ser mais longos, mais curtos e assim vai. E assim vai. Obrigado por ouvir até aqui. Visite nosso perfil no Instagram, Identidade Solitária. E se inscreva no nosso canal no YouTube, onde eu estarei atualizando os podcasts. Tá bom? Até mais. Adeus.